Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Nem a morte ou perigo, só esse estribilho que é de São Paulo. Nem a Morte ou perigo, nem angústia ou tribulação vão me separar de ti. nem espada, nem nudez ou perseguição vão me separar de ti. Nem a morte ou perigo, nem angústia ou tribulações vão me separar de ti. Nem espada, nem nudez ou perseguição vão me separar de ti. Paulo, hoje se celebra a conversão, mas tudo dentro daquilo que nosso Senhor pediu, e é o Evangelho. O Senhor deu um mandato. É impressionante que o Senhor chama os 11 discípulos. Um tinha tirado a própria vida. E o Senhor manda: ide pelo mundo. O mundo é grande. Cadê o nosso globo terrestre? Esse globo que começou aqui no início da pandemia, está aí. O globo é grande, gente. Ide por todo o mundo. É claro que o mundo deles era o mundo do Império Romano. Mas o mandato que Deus tem para mim e para você é ide. Quer dizer, vai. Tem muita coisa por fazer. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todas as criaturas. A todos sem exceção. A toda criatura é mais do que pessoas, viu? A criatura. Mas aqui vamos falar de pessoas. Até hoje, 2021, existem países, continentes que não aceitam Jesus. Ide. Quem crer e for batizado será salvo. Isso é uma verdade. Quem não crer será condenado. E dá os sinais que acompanham. Os sinais serão esses: expulsarão demônios em meu nome. E começou cedo. Falarão novas línguas. Os apóstolos sentiram isso no dia de Pentecostes. Se pegarem em serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Paulo experimentou isso. E quando impuserem as mãos, serão curados. Não é um mandato de ontem, é um mandato de hoje. Eu gosto de lembrar sempre do domingo, onde nosso Senhor, pelo Evangelho de Mateus, foi para a Galileia e começou a dizer: o reino dos céus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. E depois de convertidos e chamados, ele diz: vai.
nós temos muito a evangelizar. Se não vamos a outros continentes, pensemos nas nossas famílias, pensemos nas nossas casas. Tem muito a evangelizar. Não significa um primeiro anúncio. O primeiro anúncio, pelo menos no Brasil, foi feito. Eu acredito que é a fase da maior dificuldade da evangelização. Fazer a voltar o fervor quem quase apagou a chama da fé. Quem desacreditou de igreja. Ixi, fico pensando só na minha família. Já tem muitos. Acho que na tua também. Batizado, crismado e tomar o chá de sumiço. Bíblia é besteira. Igreja, ide por todo mundo e evangelizai. Os 11 apóstolos substituíram por Matias. Da segunda geração veio Lucas, Marcos, e veio Saulo. Hoje a igreja celebra uma festa, a festa da conversão de Paulo. São poucos os santos que se celebram 2 vezes. Saulo é Paulo, dado a sua importância. Hoje, conversão de Paulo, razão pelo feriado de São Paulo. São Paulo, a maior metrópole. Não pensem vocês, é Paulo apóstolo. O Brasil é católico. São Paulo apóstolo. Se celebra hoje, se celebra no dia de São Pedro e São Paulo. Finalzinho do mês de junho. Mas hoje não se celebra o martírio. Se celebra o nascimento. Não o nascimento biológico, mas o nascimento para a graça. E a primeira leitura nos conta exatamente nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, 12, a história narrada por Lucas, de como aconteceu, e Lucas resgata o que Paulo contou. Quem era Paulo? O nome dele era Saulo. Nasceu onde? Nasceu na Turquia, hoje Turquia, na cidade de Tarso. Ele era filho de um cidadão romano. Nós temos que entender que a Turquia pertencia ao Império Romano. E lá, por motivos de muitos movimentos que aconteceram contra Roma, Roma colocou uma grande guarnição. E aqueles que ficaram do lado de Roma conseguiram a cidadania. Resumidamente, tem mais implicações. Paulo era judeu. E nesse contexto, era turco, Turquia. Mas era judeu enquanto religião. E ele foi formado no judaísmo. Um homem, o que se entende de Saulo? Mesmo antes da conversão, um homem sério, uma força de vontade muito grande. Ninguém era fariseu se não tivesse força de vontade. Só as leis a serem cumpridas eram mais de 600, entre proibições e afazeres. Além disso, Paulo saiu de Tarso e foi estudar no centro do judaísmo. Qual que é o centro do judaísmo? Jerusalém. E não foi estudar com qualquer um. Ele foi estudar com o cara, o mestre Gamaliel. 6 anos depois da morte de Jesus, mais ou menos, Paulo estava com aproximadamente 28 anos. Eu estou citando, é um pouco mais, um pouco menos, tá? Eu estou falando que os estudiosos entram num certo consenso quando se trata de idades. Paulo teria morrido entre mais ou menos 63 anos a 65 anos de idade. Falemos de 28, mas não vamos brigar se você achar no livro 29. Eu não estou mentindo se você achar 30. É que os registros não era importante quantos anos tinham, mas é o fato que aconteceu. Mas Paulo estava ali, 28, 30 anos.
6 anos mais ou menos depois da morte de Jesus. Ele era um homem zeloso a quem? A Javé, ao judaísmo, como fariseu. Então ele era observante. E não veja Paulo como um homem ruim. De repente, no judaísmo, começa a aparecer uma seita, um grupinho, de um tal de Cristo, que chamavam de o Messias. Caramba, mas esse homem, Jesus de Nazaré, lá da cidade de Nazaré, foi morto. As autoridades, os amigos de Paulo, fariseu do Sinédrio, o declararam culpado. E Deus não fez nada, morreu numa cruz, como com 2 ladrões. Você entrou no pensamento de Saulo? Gente, por favor, você tem que entrar no contexto. Saulo, um homem que conhecia a Bíblia, um homem que vivia os preceitos, 600 e poucos, cumpria tudo, lavava o copo, enxugava a mão e rezava de manhã, chamando Shema Israel, usava os filactérios, ia no templo. E um grupinho lá, de uns pescadores meio fedorento a peixe, disseram que o mestre, um tal de Jesus da cidade de Nazaré, era o Messias. Morreu numa cruz entre 2 ladrões. Paulo falou: não, isso aí é heresia. Isso que vocês estão vivendo ali está ofendendo a Deus. Paulo, tomado por um santo zelo, achando que estava servindo a Deus, entenda o que ele estava fazendo. Eu me proponho acabar com essa seita. Mas entenda, daí que muitos dizem que talvez ele não tenha estado em Jerusalém no tempo de Jesus, ele não conheceu Jesus até então. Aos estudiosos, a gente vai vendo um outro. Paulo queria prestar um serviço de limpar e dar oportunidade para as pessoas conhecerem a Deus. Então o que ele fez? Pegaram Estevão, o primeiro diácono, e para aqueles que ofendiam a Deus era justo morrer apedrejado. Nos seus 28, 30 anos, Paulo, prestando um serviço ao Deus verdadeiro, vai lá e isso ele carrega a vida inteira. Isso foi um espinho na carne de Paulo. Ele viu as pessoas se aglomerando, pegaram pedra e mataram o diácono Estevão. Mas Paulo não se sentiu mal. Ainda Saulo, perdão. Não se sentiu mal, ele ficou de pé. E todas as pessoas que atiravam pedra e mataram, colocavam o seu manto aos pés de Paulo, dizendo assim, e Paulo dizia: fizeste bem, está purificando aqueles que ofendem o verdadeiro Deus. Entenda, de repente, Saulo se tornou uma autoridade, como perseguidor, e ele ganha uma carta para ir a Damasco. Agora nós estamos falando, qual que é a capital da Damasco? Síria. Qual a capital da Síria? Damasco. Então nós estamos falando hoje do país da Síria, é longe. Mas do outro lado você percebe como os cristãos em poucos anos foram, pela perseguição, mas foram. Paulo chama seu séquito, chama as autoridades e vai para Damasco. Com que objetivo? Chegar lá, identificar quem era cristão, prender, trazer, naturalmente seria morto. O que me impressiona é que quando Estevão morreu, se você pegar nos Atos dos Apóstolos, o primeiro diácono, que se celebra um dia depois do Natal, é muito impressionante isso. Ele termina morrendo, morre dizendo, perdão, Senhor, perdoai aqueles que estão me matando.
seguindo o exemplo do Mestre. E ele reza por aqueles que estão matando. Sabe o que me chama a atenção? Mal sabia Estevão que a sua oração foi atendida. Mal sabia Estevão que aquela oração foi atendida em Paulo. É bonito isso. Estevão reza, aqueles que estão fazendo isso, Senhor, perdoa-lhes, atende, dê um sinal. Quando Paulo vai para Damasco, em Damasco, ele ia fazer um fervo, ia chegar pesado. Ele tem uma visão, o dia de hoje. Se ele caiu do cavalo, não vem ao caso, não creio. A pintura mostra ele caindo do cavalo, mas o texto não diz isso. Diz que ele caiu por terra. E partindo do princípio, aqui é um detalhe importante, não vamos brigar por isso. Mas não creio que caiu do cavalo. Ele caiu por terra. O fato é que o outro texto diz assim, que tomaram ele pela mão e levaram até Damasco. Portanto, se tomar pela mão, os amigos teriam levado na garupa, estava cego, ele era importante. Mas aqui tem gente que discute por tão pouco. A questão não é essa. Se caiu do cavalo, se caiu da bicicleta, se caiu... Não é, claro que não. A questão é, ele viu uma luz, e escutou uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não conhece e diz: quem és tu? Eu sou Jesus Nazareno, aquele que me persegues. Paulo ficou cego. Sim. Meus irmãos, aqui é a vocação de Saulo. Por isso Saulo vai dizer várias vezes: eu sou apóstolo, eu vi o Senhor, eu vi como Maria Madalena viu, eu vi como Tomé viu, eu vi como os apóstolos viram, eu vi e dou testemunho do que vi. A partir daquela queda, quando ele caiu por terra, o Saulo, cheio de suas bibliotecas, cheio dos seus documentos, cheio da sua empáfia, cheio do seu zelo, cai por terra. Na vida também, às vezes, Deus permite e quer que nós caiamos. Às vezes, Deus permite isso para a gente rever o olhar, ver diferente. Paulo fica cego momentaneamente. Pegam ele e levam até a cidade, faz entrar em Damasco. É quando aparece Ananias. Ananias também, para pensar, gente. Paulo estava indo para Damasco para quê? Porque não era fácil saber quem era cristão. Ele ia botar terror, até descobrir quem era. Eles viviam escondidos. De repente, Deus fala: Ananias, vai lá com Paulo. Ele vai me pegar. Eu vou lá dizer que eu sou cristão, estou preso. Confia em mim, vai, Ananias. É uma mudança, gente, se a gente pensar. Ananias obediente, outro vocacionado, vai lá, toca em Paulo, reza, tira a cegueira, batiza Paulo, dá catequese para Paulo. Paulo precisou reaprender. Se a gente entrasse na mente de Paulo, o que significou de Saulo para Paulo, significou muito. Morre o homem que anos e anos estudou para saber tudo o que sabia. Morre o Saulo, o homem velho. Por isso Paulo vai dizer muito nas suas cartas, das 13 epístolas que escreveu: morrer o homem velho, nascer o homem novo. Eu te pergunto hoje,
no dia da conversão de São Paulo. Será que não tem muito de nós que precisa morrer? A gente tem que reaprender. Saulo fez o que Nicodemos fez. Trocaram as suas sabedorias por algo novo que é Jesus. Nós temos dificuldade disso. Você sabe qual é o problema nosso? Nós queremos ficar cheio das nossas filosofias num braço, dos nossos estudos. Sai um livro, sai uma teoria. Eu vou brincar até teoria. Você lê lá na internet, lá no seu Google, vem lá. É porque, vou dar um exemplo. A Austrália declarou que o Vaticano tinha uma das maiores contas. Pode procurar, não estou mentindo não, estou inventando moda. Que a Austrália disse que o Vaticano tinha o maior câmbio de dinheiro de todo o país. Fez um alarde. Aí o caboclo vai lá ler, meu Deus, como essa igreja é podre. Essa igreja é rica, vou parar de pagar o dízimo, não vou ajudar mais ninguém. Está vendo esse Papa? Aí passa um tempo, a Austrália manda uma nota. Primeiro faz um filme. O Vaticano muito prudentemente congelou tudo, foi pesquisar. Agora lança uma notinha assim: pedimos desculpas ao Vaticano porque houve uma confusão de códigos e não se referia à conta do Vaticano. Então, o que você vai falar? O senhor misturou cristianismo com igreja. Bom, meu filho, eu sou cristão e sou católico. Nós vivemos assim, caçando uma coisa para desacreditar, e quer seguir Jesus Cristo. Gente, os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Se é para nos engambelar, para inventar. Não estou dizendo que a igreja não tenha ferida, que o cristianismo não tenha, que nós cristãos, a igreja somos nós, não temos as nossas falhas. Mas nós podemos continuar sempre o Saulo, acusando, denunciando, e querendo a morte, e querendo que fulano. Quando é que a gente vai cair? Cair em si. Quando é que nós vamos cair e pedir, Senhor, cura minha cegueira? Em Ananias ainda diz que era como que escama. Eu acho tão forte isso. Você sabe que eu sou um caboclo curioso. Quando uma vez eu vi, estava escamando um dourado, eu catei uma escama e coloquei assim. Fica bem embaçado, hein? É igual óculos sujo, seborrento, aquele que não limpa nunca. Às vezes a gente está precisando, Senhor, tira a escama do meu olho, até para ver meu irmão, até para ver a minha mulher, até para ver o meu marido, que eu só vejo torto, para ver meus pais, para ver meus filhos. Eu já vejo a pessoa com defeitos sem ela ter. Mas principalmente na vida espiritual, caboclo, se você for acreditar em tudo, para um pouquinho, reflita, pense. A conversão de Paulo é um novo olhar, é uma nova fé. Não é queimar os livros, não é queimar a Torá, não é esquecer o que Paulo foi. Deus é maravilhoso que ele aproveitou toda aquela sabedoria dele como fariseu, como discípulo de Gamaliel. Deus aproveitou tudo aquilo e fez dele um dos maiores apóstolos, tanto que divide com Pedro uma solenidade. Paulo foi aquele que teve coragem, quando preciso for brigar com São Pedro. Estou falando sério. Pedro estava comendo, não estou desfazendo nenhum nem outro. Eu só quero dizer que o cristianismo é isso, é você ver com os outros olhos. Paulo, nesse aspecto de anúncio, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, ele estava à frente de Pedro. Pedro é a instituição, Paulo é o carisma. Eles estavam no almoço, estavam brigando sobre ser circuncidado ou não ser circuncidado. São Pedro estava sentado comendo com eles, e de repente chegou um povo de Jerusalém. Pedro se levantou, tipo assim, não estava ali. Paulo falou: peraí, você está fingindo, o que você fez não é bom, senta aí e come.
Você entende, meus irmãos? Não existe aquela coisa perfeita, às vezes a gente tem aquela impressão que o início da igreja foi assim, um monte de anjinho andando, voando, e todo mundo, tudo beatinho. É a igreja de ontem, a igreja de hoje, assistida pelo Espírito Santo, que está no cume desse umbral, que abre o presbitério. É esse Espírito Santo que tem que sempre nos clarear, e fazer olhar Jesus Cristo como Ele é. Quem és tu? Eu sou Jesus de Nazaré, aquele que persegues. Termino, porque se falar de Paulo para mim é apaixonante. Não vou falar para o martírio, porque o martírio é outro dia. Mas eu te pergunto, o que é de homem velho em mim, em você, que precisamos deixar para trás? Qual é o Saulo que precisa morrer para nascer o Paulo? Repita comigo essa oração, mas em pé. Ó São Paulo, Ó São Paulo, vós que cumprindo a vontade de Deus, vós que cumprindo a vontade de Deus, manifestada por vozes de anjos de espada em punho, manifestada por vozes de anjos de espada em punho, vos lançastes à luta por Deus, vos lançastes à luta por Deus, pelo povo hebreu e gentil, pelo povo hebreu e gentil, ajudai-me a perceber, ajudai-me a perceber no meu íntimo as inspirações de Deus, no meu íntimo as inspirações de Deus, com auxílio da vossa espada, com auxílio da vossa espada, fazei recuar os meus inimigos que atentam contra a minha fé, fazei recuar os meus inimigos que atentam contra a minha fé. São Paulo, São Paulo, ajudai-me a vencer as dificuldades no lar, ajudai-me a vencer as dificuldades no lar, emprego, no estudo e na vida diária, no emprego, no estudo e na vida diária, que nem as opressões, que nem as opressões, nem as ameaças, nem as ameaças, nem os processos nem os processos me obriguem a recuar, me obriguem a recuar, quando estou com razão e a verdade. quando estou com a razão e a verdade. São Paulo, iluminai-me, São Paulo, iluminai-me, guiai-me, fortalecei-me, guiai-me, fortalecei-me, defendei-me. defendei-me. Amém. Amém.